contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares do puro e quando julgares. Eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo e no oculto, e me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Rasga-me ou júbilo com alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda-te a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém, irmãos? Aqui é um salmo de confissão, né? De quando Davi pecou diante de Deus. E aqui, irmãos, o que me chama mais atenção é no 10, que ele fala para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o teu espírito reto. Sabe, irmãos? Às vezes, nós temos dificuldade, né, de contar para Deus os nossos pecados, temos às vezes dificuldade de falar com Deus, mas Deus, ele sabe de tudo. E aqui Davi, ele pecou contra Deus, né, só que ele se arrependeu e ele foi sincero. Em nenhum momento ele quis, sabe, mentir para Deus. Fala, Deus, sabe, eu menti, não. Ele fala, Deus, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ti, o meu pecado está diante de mim todos os dias, sabe? Ele fala para Deus, ele confessa para Deus. E ele fala assim para Deus: não me lances da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que o que era o mais precioso na vida dele era o Espírito Santo. De quando a gente peca, irmãos, às vezes a gente fala, meu Deus, eu pequei, eu errei contra ti, eu não tenho mais chance. Mas Deus, ele dá a segunda chance. Deus, ele dá, mas por que Deus dá a segunda chance? Quando a gente reconhece, irmãos, quando a gente fala para Deus de fato, de verdade: Deus, eu preciso do Senhor, Deus, eu peco contra ti todos os dias, Deus, eu preciso. Ele falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o teu espírito reto. Ele pediu o quê? Um coração puro, reto para Deus. Sabe, muitas vezes a gente fica às vezes com vergonha de falar para Deus aquilo que a gente sabe, o nosso coração deseja, irmãos, mas Deus, ele sabe, nem nós conhecemos, mas Deus conhece. E o coração, o quê? O coração é o que sai tudo. O coração, ele é corrupto, o coração, ele é o que é enganoso. E ninguém conhece Deus, ele, senão Deus. Sabe? E que a gente venha pedir para Deus esse coração. Que a gente venha ter esse arrependimento todos os dias. Porque quem peca já está mentindo. Porque a gente peca todos os dias. Todos os dias a gente peca diante de Deus. E não há pecadinho e pecadão. É pecado da mesma forma. Só que tem pecados, irmãos, que têm consequências. Infelizmente, pecados têm consequências. Tem pecados, irmãos, que a consequência é muito cara. Tem pecados que às vezes, irmão, reflete em nossa família, reflete na nossa casa, reflete em tudo. Sabe? Não estou só pecando contra Deus, mas eu estou pecando e eu estou, o quê? Prejudicando quem está do meu lado. Eu estou pecando e eu estou prejudicando meus filhos. Sabe? Que a gente venha ter esse coração. Quem não tem esse coração, pede para Deus, porque Deus, ele dá. Sabe? Às vezes a gente fica querendo dar desculpa. Aqui o Davi, ele foi bem claro. Sabe? Eu pequei, Deus. Sabe? A iniquidade, o pecado vem sempre está diante de mim, mas faço o quê? Branco do que a neve, purifica-me dos meus pecados, sabe? No verso também 10 ele fala, Davi entendia que não adiantava prometer para Deus fidelidade sem antes pedir o quê? A mudança do seu coração. Não tem como a gente falar para Deus: Deus, eu vou seguir diante da tua presença, Deus, eu vou caminhar diante da sua presença, mas se eu não tiver um coração reto ao Senhor. Por quê? Porque eu vou o quê? Fazer tudo de novo. Eu vou o quê? Voltar para onde eu era. E Deus, ele não quer isso para a nossa vida. Deus, ele não quer que a gente volte para onde ele nos tirou. Ele quer o quê? Um coração sincero, um coração o quê? Obediente a ele. Um coração o quê? Verdadeiramente, né? Por amor. Não por Aqui também fala, quando nossas atitudes, ainda que perfeitas, não procedem de um coração que ama verdadeiramente a Deus, nossa religião não passa de um legalismo disfarçado. Sem mudança do coração, o cristianismo é da força de vontade. A obediência relutante de um coração transformado por Cristo é verdadeira conversão. Quer dizer, o coração que é transformado por Cristo, aí sim a gente se converte. Mas ao contrário, irmão, a gente não é convertido. A gente, ao contrário, a gente não é de Deus. Por quê? Porque a gente volta a fazer de novo. Acredito que você já tenha pedido um coração para Deus. Mas lembre que o pecado deixa deprimida as pessoas. Isso é verdade, porque às vezes as pessoas o quê? Pecam contra o Senhor e às vezes elas falam: Deus, eu pequei contra o Senhor, mas eu não vou conseguir voltar ao que era antes. Pede para Deus.
Deus, ele transforma. Deus, ele muda. E ele promete o que pra gente também? Eu tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Aleluia! Amém? Que a gente venha pedir para Deus esse coração de carne, um coração verdadeiramente, né, voltado ao Senhor, um coração verdadeiramente arrependido, um coração verdadeiramente quebrantado diante da presença do Senhor. Cada dia, irmãos, a gente tem que dar quebrantado diante da presença do Senhor, porque não tem como. Aí eu também vou ler aqui, ó, em Jeremias 18, que é uma palavra muito conhecida, que é a casa do oleiro. Vou ler para estar lendo o tempo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ela estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Aqui, irmãos, é a palavra muito conhecida, que é do vaso, né? A casa do oleiro. E é que nós, né, devemos estar todos os dias, né, descer a casa do oleiro. Porque na casa do oleiro, a gente descendo, a gente reconhece que precisamos mudar, a gente reconhece que precisamos todo dia mudar o nosso caráter, porque infelizmente tem pessoas dentro da igreja ou fora, ou até eu mesmo, que todos os dias eu preciso ter um caráter diante do Senhor, um caráter reto, um caráter, sabe, do Senhor. E às vezes, irmão, se a gente não reconhecer que precisamos ter o caráter do Senhor, não vai adiantar de nada, sabe? Às vezes a gente não reconhece que precisamos mudar. Às vezes temos um coração duro diante de Deus, um coração que acha que, Deus, eu já estou na tua casa, eu já estou aqui vindo para a igreja, tá bom. Mas não, irmãos, a mudança é todos os dias. A mudança é todos os dias, a mudança é o quê? De dentro para fora. Sabe? Não tem como eu falar para Deus, Deus, eu mudei, mas as atitudes é a mesma. Não tem como eu falar para Deus, Deus, eu estou na tua casa, mas continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Que mudança que é essa? É essa mudança, irmãos, que todo mundo fica olhando e que ficam criticando, né, os cristãos, que ficam levando aí a palavra de Deus, mas as atitudes são as mesmas, não tem mudança de nada. Sai ano, entra ano, tá do mesmo jeito, o caráter às vezes tá até pior, porque pra mim uma pessoa que tá dentro da igreja e tem um caráter, tá omitindo pra ela mesma. Ela tá se omitindo, porque Deus, ele sabe. Não tem como a gente querer achar que estamos bem, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe? Então às vezes a gente tá mentindo pra nós mesmos, sabe? Vamos ter uma mudança, vamos, não, Deus, me ajude a me enxergar, me ajude a ter um caráter, sabe, certo diante da tua presença. As imperfeições de caráter, quer que sejam herdadas ou adquiridas, podem prejudicar os planos de Deus para a nossa vida. Deus, como faz o oleiro como de barro, deseja tirar tudo aquilo que possa atrapalhar a modelagem do nosso caráter. Porém, ao contrário da argila, que nada tem que alegar quando a remoção das matérias indesejáveis nelas abrigadas, nós temos o poder da decisão. Se Deus pode remover as nossas imperfeições, ou seja, elas, para permanecer em nós. Se permitirmos que o oleiro celestial nos moldará segundo a tua vontade, ser transformado em nossas vidas, em lindos vasos de honras, a gente vai se tornar. Sabe? Então, irmãos, se a gente permitir essa mudança de dentro para fora, que é o que Deus, né, deseja para nós, vai ser lindo. O vaso vai ser lindo. Mas se nós não permitirmos, se nós não tirarmos, o vaso vai ser o quê? O vaso vai ser desonra. O vaso vai ser o quê? Olhado ali, a gente vai olhar pro vaso e vai falar, nossa, que vaso não vai valer de nada. E que nessa noite, irmãos, esse vaso, o nosso coração, seja o quê? Reto diante de Deus. Que a gente vai reconhecer todos os dias, Deus, eu preciso da mudança. Deus, eu preciso de um coração reto diante da tua presença. Deus, eu preciso, Pai, ter um caráter diante da tua presença. Deus, eu preciso, Deus, seguir conforme o Senhor, né, deseja para mim. E assim eu agradeço a minha oportunidade.